Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Missão Cloud, com o meu objetivo semanal de toda quinta às 20 horas trazer um conteúdo especial para vocês nessa jornada de quem está começando nesse universo de nuvem e precisa de um conteúdo efetivo que traga direcionamento para que você consiga ter resultado. Estou aqui trazendo um vídeo hoje focado nos passos iniciais para quem vai trabalhar com servidores Linux na nuvem. Primeiro, deixar um disclaimer aqui que efetivamente eu não estou ao vivo, mas com o meu compromisso de trazer conteúdo para vocês toda semana. Gravei esse conteúdo previamente, não estou fora do meu ambiente, vocês podem ver aqui, mas estou trazendo, cumprindo meu compromisso às 20 horas, liberando esse conteúdo para vocês, que eu tenho certeza que pode ajudar demais. Hoje, quando nós estamos trabalhando no universo de nuvem, sabemos, obviamente, que os servidores são em Linux. E com o advento da IA, é muito comum a gente sempre pedir para a IA nos trazer informações, executar operações, mas muitas vezes nós não sabemos efetivamente o que está acontecendo. E aí que mora o problema. Eu sempre falo nos meus eventos que a IA é fundamental na nossa jornada de trabalho. Ela vai potencializar o que você sabe. Quando você costuma passar operações para a IA, principalmente em nuvem, quando você não sabe o resultado, é extremamente perigoso. E operações básicas, é importante que você conheça elas. Quando a gente está falando de servidores na nuvem, servidores Linux, é importante que você conheça as operações base e não fique dependendo 100% da IA. É fundamental você saber trabalhar com ela para ela acelerar a sua jornada. Mas você conhecer os comandos base para que você ainda tenha um pouco de independência também é importantíssimo. Por isso, nessa aula eu quero trazer para vocês 30 comandos Linux e Shell Script para quem está começando, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela para a gente iniciar. Olha só. Estou aqui, minha tela aqui no cantinho. Eu estou aqui com os 30 comandos e eu quero passar um a um com vocês de forma prática. Para isso, o que é que eu vou fazer? Você pode rodar esses comandos a partir do Ubuntu, tá? Se você não tem Ubuntu na sua máquina, se você está no ambiente no Mac, se você está no ambiente Windows, você pode simplesmente rodar um container a partir daí para poder simular tudo que a gente vai fazer aqui, tá? Inclusive, eu vou utilizar um container baseado em Ubuntu 22.04, você pode pegar uma versão mais recente que vai funcionar. Aqui eu estou utilizando porque eu já tinha essa imagem aqui na minha máquina. E vou passar comando por comando, baixando inicialmente o projeto que a gente vai rodar, a gente vai mostrar esse projeto nessa máquina, nesse container, e a partir daí nós vamos desenvolver o nosso raciocínio. Para rodar o meu projeto aqui, meu exemplo com Ubuntu, eu vou dar um docker run-ti Ubuntu 22.04 iniciado no modo bash, tá? A partir daí, meu terminal vai entrar nesse formato aqui, ó. Tá aqui, já estou no Ubuntu 22.04 e aí nós vamos conseguir desenvolver essas operações, tá bom? A primeira operação que a gente vai rodar é o pwd. O pwd é fundamental para a gente saber o diretório que nós estamos. Estamos aqui no barra, tá? Estamos aqui na raiz do nosso container, ok? Show de bola. E a partir daí, outros comandos que eu quero mostrar para vocês. Só que antes de passar os outros comandos, vai fazer mais sentido se eu baixar um projeto antes aqui nessa máquina. E eu vou baixar o projeto que eu utilizo com os meus alunos na formação AWS, que utilizo nos eventos que eu realizo e também em algumas aulas no meu canal. O projeto é o da BIA, um projeto em Node com React, banco em PostgreSQL. Para eu conseguir baixar esse projeto, eu vou precisar instalar algumas dependências aqui nesse Ubuntu e já passa por alguns comandos adicionais, como a instalação de dependências. Primeiro, para eu conseguir instalar, eu preciso utilizar um gerenciador de pacotes que eu tenho no Ubuntu, que é o apt-get. Primeiro, eu preciso atualizar essas dependências que eu tenho e após atualizar essas dependências, eu vou conseguir instalar, por exemplo, o Git. O Git aqui vai ser essencial para que eu consiga baixar o meu projeto. O Ubuntu, por padrão, não vem com Git, mas a gente vai instalar primeiro, atualizar os pacotes, instalar o Git e depois de instalar o Git, baixar esse projeto. Quando eu baixar esse projeto, eu vou conseguir executar esses comandos dentro de um projeto e aí vai fazer mais sentido para vocês. O local que eu estou tem a internet um pouco limitada, então aqui eu vou pausar para que ele baixe primeiro esses pacotes e a gente volta quando tiver finalizado. Ó, show de bola. Terminou de atualizar e agora, depois de atualizado, o que é que eu posso fazer? Eu posso instalar o Git, tá? Para que eu consiga baixar meu projeto, que está no GitHub. apt-get install git -y, dizendo que, olha,
você vai instalar o Git e está confirmado. Não precisa pedir confirmação para fazer essa instalação. Com isso, ele vai instalar o Git e a partir daí eu vou conseguir clonar o meu projeto, tá? Aqui no meu canal vocês vão encontrar também conteúdo sobre essa parte inicial, inclusive aulas anteriores da Missão Cloud a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então aqui eu vou instalar o Git e depois vou só clonar o meu projeto. Aqui ele já tá finalizando. Pronto. Terminou aqui de instalar. O que é que eu vou fazer agora? Vou clonar o meu projeto. Para clonar meu projeto, ó, para ver que está instalado, git --version, git está instalado. E agora eu posso fazer o quê? Clonar o projeto. Onde é que está o projeto? github.com/enrile/bia. Ok? Com isso, eu vou clonar meu projeto. Clonar no meu projeto, ele vai criar um diretório aqui no meu caminho chamado bia, tá? Pronto, finalizado aqui, ó. E aqui já entra o segundo comando, ls, vai listar os arquivos. Olha só, aqui eu vou ter o diretório bia, que foi o projeto que nós acabamos de baixar. E aí entra o terceiro comando. Como eu estou numa pasta, o quarto comando no caso, cd bia, eu entro no diretório, tá aqui, ó. Der um pwd agora, ele mostra que eu estou em /bia, ok? Clear, eu posso limpar a minha tela, ok? Vamos comando a comando aqui. Entrei no diretório, limpei a tela. Agora eu já estou vendo com ls os arquivos e diretórios do meu projeto, ok? Vendo os arquivos e diretórios do meu projeto, nesse projeto aqui eu tenho arquivos ocultos, tá? O que são os arquivos ocultos? São os arquivos que começam com ponto. Exemplo, aqui na raiz desse projeto eu tenho arquivos para trabalhar com IA, com Agents IA, no caso aqui com Kiro, tá? Então eu vou ter arquivo com a extensão, com um diretório chamado .kiro. Quando eu dou som ls, eu não consigo ver esses diretórios ocultos. Como é que eu faço para ver os diretórios ocultos? E aí vem o terceiro comando, ls-la. Olha só, com ls-la eu vejo os arquivos e diretórios ocultos. Ó, o azulzinho aqui, ó, é uma pasta, .kiro, aqui .git é um diretório também, e aqui os branquinhos são arquivos ocultos, tá? Então com isso eu consigo entrar no diretório oculto, cd.kiro, e do ls você vai ver os conteúdos desse diretório oculto, tá? Voltando aqui para o diretório anterior, cd espaço ponto, eu volto um nível para o diretório, voltei para o diretório bia. Limpo a tela novamente, ls, tá aqui os meus arquivos, tá? Sem exibir os arquivos ocultos. Show de bola! De pwd já mostramos, ls também, ls-la, entramos no diretório, saímos do diretório e o touch. Para que serve o touch? O touch serve para você criar um arquivo vazio. Então imagine que você queira criar um arquivo aqui chamado teste.sh. Como é que eu crio esse arquivo, Henrique? Touch teste.sh. Com isso, o que é que eu vou fazer? ls, procurar aqui, ó, teste.sh. Ó, tá aqui ele, ó, teste.sh. Nós criamos um arquivo com um arquivo vazio. Como é que eu vejo o conteúdo dele? Cat. Outro comando também. Cat teste.sh. Olha só, ele não retorna nada porque o arquivo está vazio. Ok? Show de bola. O touch serve para criar um arquivo vazio. Henrique, se eu quiser criar um diretório, mkdir. Mkdir vai ser, vou colocar aqui, ó, diretório teste. Dou novamente um ls, e aqui eu posso ver que eu tenho aqui, ó, em azulzinho, diretório teste. Show de bola. Henrique, se eu quiser copiar esse arquivo teste.sh para o meu diretório teste, cp teste.sh, o tab me ajuda a completar, e aí o diretório de destino, diretório-teste. Tab, ele ajuda a completar. Foi o que ele fez? Copiou o arquivo teste.sh para dentro de diretório teste. Como é que eu posso confirmar isso? Posso dar um ls diretório teste. E eu vou ver que lá dentro tem um arquivo teste.sh. Como eu só copiei, se eu der um ls no diretório que eu estou, ele vai continuar mostrando teste.sh aqui externamente. Henrique, eu me enganei, eu não queria copiar, eu queria mover o arquivo para lá. O que é que você pode fazer? Você pode entrar no diretório teste
diretório teste, você vai ter um arquivo aqui, você pode remover ele, ó, rm, remove o arquivo, removi o arquivo, volto um diretório e posso agora mover aquele arquivo teste.sh para onde? Para diretório teste. Quando eu fizer isso agora, eu der ls, eu não tenho mais o teste.sh aqui, entrando no diretório teste e dls, está lá o meu arquivo teste.sh. Então com isso mostrei o cp, mostrei o arquivo mv, mostrei o rm. Agora, Henrique, foi engano, eu não queria nem criar o diretório teste. Então você pode remover ele, o diretório e os arquivos que eu tenho dentro dele. Vou sair aqui um diretório e eu vou querer remover quem? rm-rf, diretório teste. Com isso ele apaga sem perguntar, formato force, de forma recursiva, diretório teste, tudo que tem dentro dele. Comando que é importante você ter cuidado quando você for executar. Comando cat, nós já mostramos para você ver o conteúdo de um arquivo. Henrique, eu queria criar aquele arquivo teste.sh com conteúdo dentro dele. Como é que eu farei para criar o arquivo e já adicionar um conteúdo? Tem várias formas. A forma que eu acho mais legal é você utilizando um editor. Poderia ser o VI, poderia ser o Nano. Eu gosto de utilizar o Nano. Como é que eu utilizo o Nano, Henrique? Primeiro você instala ele. apt-get install nano-y. Então com isso ele vai instalar o Nano. Após instalar o Nano, a gente vai conseguir editar um arquivo facilmente. Deixa eu ver aqui se ele instalou. Ó, vou colocar aqui nano teste.sh. Está instalado. Nano teste.sh. Ele já vai abrir o arquivo aqui no formato de edição. E aqui eu posso colocar um comando aqui em shell. Bom dia. Show de bola. Criei o arquivo. Henrique, como é que eu salvo esse arquivo? Você pode sair e salvar o arquivo. Ctrl X vai sair e ele já mostra. Você quer salvar? Você aperta Y e S. Qual arquivo que você vai... Como é que você vai escrever? Qual é o nome desse arquivo? Ele já coloca o nome que você sugeriu no momento que você colocou o Nano. Enter. Show de bola. Vou limpar minha tela novamente. Vou dar um cat teste.sh. E tá aí meu arquivo. Bom dia. Show de bola, pessoal. Vamos avançar aqui. Já fomos então aqui, ó, que é para ser rápido. Você vai guardar essa aula para você poder pegar esses comandos e consultar. É importante você fazer essas práticas aqui para você ficar familiar com tudo que eu estou mostrando aqui. E eu queria ver o conteúdo de um arquivo. Você pode ver a parte inicial dele, a parte final, mostrando X linhas. Vamos utilizar aqui o head. Head-m, 10 linhas, eu tenho um arquivo aqui chamado Dockerfile. Olha só, o que é que ele vai mostrar? As 10 primeiras linhas do Dockerfile. Henrique, eu queria ver as 10 últimas linhas. Aqui, por exemplo, se você estiver na nuvem consultando arquivos de log. Quero ver as últimas linhas do que aconteceu. Então você pode colocar, ao invés do head, você pode colocar um tail, tá? Tail-n, 10, vai mostrar as últimas 10 linhas do meu arquivo, tá? Henrique, eu queria olhar o arquivo de forma contínua. Tail-f. Tail-f, o que é que ele vai fazer? Se você está na nuvem e está vendo algum arquivo de log, com tail-f, toda vida, ele fica aqui ó, travado. Toda vida que for chegando novas informações naquele arquivo de log, ele já vai mostrando aqui para você em tempo real. Beleza? Show de bola. Avançando aqui agora, vamos para o ls com grep. Isso aqui é legal. Perceba que quando eu estava pesquisando, eu sempre mostrei todos os meus arquivos. Henrique, mas eu queria ver só os arquivos que tinham index no nome. Então você pode dar ls, aí vem um resultado, pipe, e aí você diz, olha, eu quero pesquisar nesse resultado por arquivos que contêm index. E aí ele vai retornar o quê? Ó, só os arquivos que contêm index, que no caso aqui são esses dois. Quero só os que têm generate. Ó, vem só os arquivos com generate. Show? Aqui são coisas importantes que a IA te ajuda, mas se você não sabe nem o que está acontecendo, fica um pouco complicado. Você ter conhecimento desses comandos vai te ajudar quando você precisar estruturar scripts para construir automações. Então, show de bola. Fizemos o tail, ls-grep, chmod. A gente vai fazer o seguinte agora. Deixa eu ver os arquivos que eu tenho. Eu tenho teste.sh, certo? Nano teste sh. Está aqui meu arquivo, Ctrl X. E eu quero executar, só para ver aquele bom dia.
para executar um arquivo em SH, ponto barra teste SH. Mas eu não consigo executar. Criei o arquivo, mas não dei permissão de execução nele. Como é que eu dou permissão de execução? chmod mais x. Eu estou adicionando exec mais permissão de execução. Teste.sh. Dei permissão de execução. Depois disso, chamo ele e eu consigo executar. Eu dei ali só um eco. Eco bom dia. Ele vai imprimir aqui para mim um shell script com o comando bom dia. Beleza? Então aqui fizemos o chmod ps-aux. Eu quero ver os processos que eu tenho rodando na minha máquina. Aqui estou utilizando apenas um container, praticamente nada rodando. Aqui pode ter 30 comandos rodando e algum comando está preso. Você quer matar esse comando? Você pode dar um ps-aux, vai listar todos os comandos e que vai ter o PID. PID é o ID único daquele comando que você pode utilizar para matar ele. Ele está travado, está fazendo alguma coisa, você vai utilizar o kill-9 para poder passar o comando que você quer utilizar para matar ele. Olha, kill-9, mate esse comando, 3287. Aquele mataria aquele comando. O processo não está mais rodando aqui porque era só o ps-aux, foi o comando que a gente rodou em si, ele não existe mais, não tem o que matar. Mas isso é útil, por exemplo, quando você está trabalhando com containers e tem ali um container com um processo preso. Cara, eu quero matar isso aqui. Kill-9, você vai fazer de forma forçada, tá certo? Aqui auxilia muito quando você está dando manutenção em algumas operações. Show de bola. Agora, fizemos o watch. O watch é legal também. Vamos supor que você está fazendo a geração de algum conteúdo e ele está... você quer ver aquele resultado sendo atualizado de x em x segundos, tá? Você pode colocar o watch antes. Watch ls. O que é que o watch ls faz? Ele vai rodar o comando que você passou de tempos em tempos. Por padrão, o watch vai rodar a cada 2 segundos. Então aqui, ele está rodando o comando ls a cada 2 segundos. Se você vai ter uma operação que vai mudar o resultado de tempos em tempos, você pode usar o watch previamente, ele vai ficar rodando aquilo ali previamente, recorrentemente para você e você vai ver o resultado sempre atualizado. Show de bola, vamos para o próximo. Já fizemos 20. O 22, já passei o outro comando também. 23, encadeamento de operações. Aqui faltou o 21, ele vai ficar como bônus pelo comando que eu passei aqui. Qual foi? Teve um comando aqui que eu mostrei 2 operações dele. Mais para frente a gente avança e mostra mais um. Aqui agora, 22, o nano, já mostramos. 23, encadeamento de operações. Henrique, eu queria encadear operações. Eu vi que você passou várias operações soltas aqui. Vamos pensar aqui no encadeamento de uma operação. Eu queria criar um diretório. Deixa eu ver aqui, Eu queria criar um diretório. Teste. Deixa eu ver, não tem esse diretório teste? Não tenho. Queria criar um diretório teste e depois mover o meu arquivo para lá. Show de bola. Então você pode encadear a operação. mkd teste e depois eu vou mover o arquivo teste.sh para o diretório teste. Pronto. Foi o que ele fez? Criou o diretório teste e depois já moveu o arquivo teste.sh para dentro dele. Essa operação de encadeamento é muito útil para você evitar ter várias linhas fazendo a mesma operação. Principalmente quando você está trabalhando com Docker. Quando você está trabalhando num arquivo Dockerfile, que eu tenho um exemplo de um Dockerfile, olha só. Isso acontece muito de você fazer isso, Eu tenho essa operação, depois já encadei com essa, encadei com essa. Cada linha do seu Dockerfile ela pode ser cacheada. Então, se você tem um encadeamento de várias operações repetitivas, você cacheia aquilo ali no mesmo bloco, tá certo? Então, isso é muito legal também. E aqui só confirmando, o meu diretório teste.sh tá aí, com o meu arquivo lá dentro. Show? Beleza. Então, já fizemos aqui 23 comandos. Agora, alguns exemplos aqui com Shell. Pessoal, quando você está trabalhando com Shell Script, Shell Script é um arquivo com a extensão SH que você vai utilizar para rodar comandos, linguagem de script, tá? E tem alguns interpretadores. Tem o SH, tem o Dash e tem o Bash. Tem o Bash, por exemplo. O mais comum, que tem mais possibilidades, é o Bash. Para você criar um arquivo Shell Script e você trabalhar nesse modo Bash, você pode iniciar ele com essa estrutura aqui. Eu já criei um arquivo teste. Cadê teste? Teste.sh. Coloquei um bom dia.
Aqui por questão de compatibilidade, para tudo ser compatível com esse modo bash que eu falei, depois você pode dar uma pesquisada mais sobre isso, só começar o arquivo nesse formato. Ele vai ter compatibilidade com muito mais operações, tá certo? Então com isso, Ctrl X, Y e Enter. Deixa eu entrar no diretório teste. Opa. Teste. E aqui rodar meu comando novamente. Tá aí, ó. O mesmo bom dia funcionou. Isso vai servir, essa questão do bash vai servir mais com outras operações que não são compatíveis com outros formatos, tá? Mas sempre começa desse modelo que a maioria das rotinas que vão ser em Shell Script vão ser compatíveis com ele. Agora, declaração de variáveis. Vamos utilizar o mesmo arquivo teste para editar ele. Imagina que eu queira trabalhar com uma variável, tá? Qual a variável que eu vou colocar? Vou colocar o nome da pessoa para ser recebido, tá? E aqui no nome eu vou colocar para a gente receber um argumento do usuário quando passar. Olha, quando ele chamar esse comando, o primeiro argumento que ele passar vai servir como nome. E aqui como é que eu faço para imprimir? Eu posso colocar aqui só ó, nome, tá? Bom dia, nome. Ctrl X, Y e Enter. Aqui embaixo eu chamar teste SH e vou colocar aqui ó, em Healy. E aí o que ele faz? Ele vai ler aquela variável, atribuir, ele vai ler aquele argumento, atribuir a uma variável. Ó, ele lê o argumento, o primeiro argumento que eu passei, atribui a variável nome e depois, ó, bom dia, dólar, nome. Então, para ler, você lê nesse formato, sem espaço, sem nada, e depois usa ela com dólar e esse formato. Tá certo? Show de bola. Então, com isso, fizemos a parte de variáveis, 25. Agora, vamos para o 26. 26 vai ser uma estrutura condicional. Vou colocar uma estrutura condicional simples para verificar se existe um arquivo aqui na minha pasta. Para isso, eu vou criar um arquivo dentro desse diretório teste chamado deploy.sh, certo? E agora eu vou editar meu arquivo teste.sh e posso colar esse exemplo aqui, ó. Vou colar ele aqui. E o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou olhar o seguinte, o "-f" vai verificar se esse arquivo existe. Se existir deploy.sh, vou colocar arquivo de deploy existe. Se não, arquivo de deploy não encontrado. Ctrl X, Y e Enter. Vamos executar nosso arquivo. Ó, bom dia Healy, arquivo de deploy existe. Por quê? Eu tenho um arquivo deploy.sh. Vamos remover ele. Remover, rodo novamente, ó, arquivo de deploy não encontrado. Então aí você já viu como atribuir variável, uma estrutura condicional, que aí você, sabendo trabalhar com estrutura condicional, você consegue fazer muita coisa já com o Shell Script. Permissão de execução, nós já passamos, agora falar do df-h. df-h vai servir para você ver quanto você tem de disco disponível, tá? Quanto é que você tem de disco disponível na sua máquina. Ele vai mostrar o percentual de uso e você tem o uso e o disponível também aqui à disposição. Show de bola! Agora mais um, free-m. Free-m vai mostrar o uso de memória. Quanto é que você tem de memória, quanto é que você tem em uso e quanto é que você tem livre. E para fechar, mostrar aqui para vocês um comando curl. O comando curl, pessoal, ele é extremamente útil quando você está trabalhando em nuvem. Por quê? O comando curl vai servir para você fazer uma requisição e ver o resultado num terminal. Você não vai conseguir, no terminal, navegar até uma página para ver ela sendo exibida. Muitas vezes, quando você tem uma aplicação web, você precisa ver se ela está funcionando. Como é que você faz aquilo dentro do terminal? Como é que você faz para ver se dentro do terminal você tem saída para a internet? Um curl. Um curl é muito simples. Um curl vai retornar simplesmente o resultado daquela requisição. Aqui eu peguei um exemplo de um site que serve para nos auxiliar nesse teste. Esse arquivo aqui, ó, essa requisição que eu não fizer, ele vai retornar o resultado dessa página. Só que o curl eu não tenho instalado. Aqui você pode instalar também. apt-get install curl-y. Aqui ele vai instalar o curl para a gente e depois disso eu vou conseguir fazer a minha requisição. É muito comum você ver a galera utilizando o curl, tá? Olha só, fiz a requisição do curl, ele devolve para mim, ó, essa rota devolve esse resultado aqui, ó.
um JSON simples, tá? Um header, o origin e o URL. Agora, se eu quisesse trazer o resultado HTTP dessa requisição, só colocar um curl-i. Curl-i vai retornar o HTTP status também, que vai nos auxiliar para dizer, olha, 200 é sucesso, 200 é porque está funcionando. E se fosse com erro, também tem essa rota que serve para simular erro. Aqui seria, no caso, um erro interno no servidor, a aplicação não está rodando, tá? Então, com isso, pessoal, passamos aqui por 30 comandos Linux e Shell Script para vocês trabalharem no dia a dia de vocês. Simulem tudo que eu mostrei aqui, eu acho que vai ajudar vocês a ter um pouco mais de clareza para quem está começando nesse universo. E se você tem interesse em se aprofundar nesse universo de nuvem, se você tem interesse em aprender mais sobre a AWS, se inscreva aqui no meu canal. Toda semana temos conteúdos de AWS, conteúdos para quem está iniciando nesse universo de nuvem e quer efetivamente alcançar o próximo nível com direção. Agora, se você já se sente um pouco mais preparado e diz, cara, eu quero, Henrique, efetivamente direção para alcançar as melhores oportunidades de tecnologia, alcançar o próximo nível, sou um profissional de desenvolvimento, quero colocar a AWS na minha stack, sou um profissional de infra, quero fazer uma transição de carreira para trabalhar efetivamente com nuvem, sou de outra área e preciso de direção para voltar a sonhar com novas oportunidades profissionais para a minha carreira, então recomendo que você conheça a formação AWS. É o meu treinamento com mentoria, onde toda semana meus alunos recebem um plano de estudos para realizar desafios práticos em AWS, desafios com realidade de mercado, de diferentes níveis, para postar no seu LinkedIn, para ter resultado e efetivamente ser abordado e começar a ter aquela grande visibilidade que você sonha para ser um profissional de destaque. Henrique, estou em transição de carreira, estou começando agora a minha jornada. Quando você entra para a formação AWS, nos primeiros 60 dias, 30 a 60 dias, nós temos jornadas focadas em fundamentos, onde você vai aprender desde a preparação da sua VM para o treinamento, Linux, Shell Script, fundamentos na AWS, vai aprender a trabalhar com tudo que você precisa para efetivamente ser um profissional de destaque nessa área de nuvem. Quando passa essa jornada inicial de 60 dias, aí você vai para labs mais avançados, onde você vai ter do nível 1 ao 3, tá? Recomendo também você dar uma olhada no meu LinkedIn para você ver o nível dos resultados, o nível dos desafios que os alunos postam. Só pesquisar pelo meu nome no LinkedIn você vai ver a série de desafios que os alunos estão realizando. Pessoal, é isso. Lembrando que os encontros da Missão Cloud não ficam gravados. Como eu estou liberando essa aula hoje para vocês, liberei aqui ao vivo, na parte da noite, eu vou deixar ela disponível por 24 horas para vocês poderem fazer essa prática do lado de vocês. Tenho certeza que essa prática vai trazer clareza sobre diversos pontos que eu coloquei aqui. São comandos simples para muitos que estão começando, ou melhor, para quem já tem experiência, são comandos extremamente simples. Para quem está começando, são comandos extremamente úteis, que faz sentido você praticar e ver isso rodando do seu lado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima semana.